Havendo número legal, dou por aberta a sessão. Solicito a dispensa da ata da reunião anterior. Em votação. Foi aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata do expediente. Indicação número 117/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que se providencie colocar as placas de identificação de ruas no bairro 30 Réis. Justificativa. Nosso bairro é o maior da cidade, com dezenas e dezenas de ruas, mas infelizmente muitas delas nunca tiveram uma placa de identificação, enquanto outras já tiveram, mas por ação do tempo ou de vândalos já deixaram de existir há muito tempo. Isto é um sério problema, pois com a diversificação da nossa economia, são muitos veículos que circulam pelo bairro a fazer entrega e ou coleta, além dos que vêm a passeio e ou visitar familiares. E como as ruas não têm identificação, são muitas as dificuldades enfrentadas por estas pessoas. Uma simples placa facilita a vida de todos. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 118/2014. Que se comunique aos responsáveis pela vigilância sanitária da necessidade de se fazer uma vistoria em uma rede de esgoto a céu aberto na localidade de Ponta Fina Sul. Justificativa. Moradores do bairro reclamam, e com toda a razão, do mau cheiro e da proliferação de insetos. Roedores e demais pragas oriundas do local em que o esgoto fica acumulado a céu aberto. Esta triste situação está localizada nas proximidades da propriedade do senhor Mário Trainotti e é provocada pela falta de tubulação que deveria seguir até o leito do rio, mas a prefeitura na época deixou o serviço pela metade, e quem sofre as consequências são os moradores do local. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 119/2014. Que se providencie fornecer material esportivo para a Escola Municipal João Bairro Sobrinho, no distrito de Claraíba. Justificativa. Em visita àquele estabelecimento de ensino, este vereador, juntamente com o presidente do Legislativo Neotrentino, diretora e professores, nos mostraram e nos informaram dos avanços e das melhorias desta unidade de ensino, mas também nos relataram dos problemas que ainda persistem, como um telhado com vazamento, o não fornecimento de materiais esportivos em 2013 e 2014, e por conta disso a APP é quem tem bancado a compra, e por sorte recebem doações de escolinhas de futebol de salão e vôlei das bolas descartadas pelas mesmas. Outro sério problema é o galpão que todos chamamos de ginásio de esportes. De ginásio ele só tem o telhado. É preciso concluir aquela obra de forma a dar as necessárias condições para a prática de esportes naquele recinto. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 120/2014. Que a Secretaria de Obras providencie fazer limpeza nas laterais da Rua Alferes, na maior parte de sua extensão. Justificativa. É visível o acúmulo de areia e terra nas margens do leito, de grande extensão da Rua Alferes, deixando um cenário deprimente, além de incomodar os moradores, pedestres e ciclistas, pois em dia de sol a poeira é quase na mesma proporção de uma estrada de chão batido. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 121/2014. Que seja recuperada a Rua Alvorada no bairro 30 Réis. Justificativa. A rua está emburacada e com muita poeira, necessitando de macadamização e patrulhamento. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador.
Indicação número 122/2014, que seja colocada uma placa de pare na rua Ivo Secato, no bairro 30 Réis. Justificativa. Essa placa se faz necessário para trazer mais segurança a quem utiliza a via. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 123/2014, que seja arrumada uma boca de lobo na rua Francisco Vale. Justificativa. Essa boca de lobo precisa ser arrumada, pois está acarretando muitos transtornos a quem utiliza essa rua. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 124/2014, que seja liberada apenas um lado da rua Francisco Vale para estacionamento. Justificativa. Com a entrada de muitos veículos, ônibus e vans escolares, a rua se torna muito estreita, podendo acontecer algum acidente. Sendo assim, importante ter apenas um lado como estacionamento. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 125/2014, que seja trocada as pranchas da ponte do Ribeirão Viado. Justificativa. A ponte está com bastante tempo de uso e com as pranchas estão podres, trazendo perigo a quem nela transita. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Hélio Vil, vereador. Pedido de informação número 19/2014, que seja informada a mesa desta Casa pelo Poder Executivo Municipal se existe algum projeto em andamento no sentido de nominar a Rua 131, no bairro 30 Réis, e o trecho da Estrada Geral de Aguti, que compreende o perímetro urbano. Justificativa. Este vereador fez indicações neste sentido no segundo semestre de 2013, e o então funcionário Marcos, responsável pela coleta dos dados necessários para formalizar o projeto, informou a este vereador que pode comprovar junto aos moradores das ruas acima citadas que já havia feito a medição e recolhimento das assinaturas dos moradores que concordavam com o nome sugerido a serem nomeadas nas devidas ruas. Como até então nenhum projeto chegou a esta Casa neste sentido, e Marcos já não é mais funcionário, precisamos das informações para, de repente, começar tudo novamente. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Pedido de informação número 20/2014, que seja informada a mesa desta Casa se já existem estudos ou projetos no sentido de realizar a revisão do plano diretor deste município e fazer a reforma administrativa. Justificativa. Estes assuntos fazem parte do cotidiano de funcionários e contribuintes, pois tanto a reforma administrativa quanto a revisão do plano diretor são necessários para que se possam resolver problemas que atingem funcionários nos seus direitos e estabilidade de emprego, enquanto o contribuinte muitas vezes vê seus direitos de investimentos serem barrados por erros primários no plano diretor vigente. Sala das Sessões, 12 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Como não havendo mais nada na ordem do dia, concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratar de assunto da sua livre escolha. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Como de praxe, este vereador apresenta suas indicações e as justifica. Então começo justificando as duas indicações, a de 117 e 119, melhor, 120, que falam de problemas do bairro 30 Réis. São problemas comuns que, na verdade, existem há muito tempo, mas que é preciso que o Poder Executivo passe a olhar com mais carinho, pois são problemas que acabam influenciando na qualidade de vida das pessoas,
que tiram o sossego de quem transita, de quem caminha, de quem anda a pé. E outros problemas, como a falta de placas que identificam as ruas, trazem transtornos para quem transita naquele bairro, de pessoas que vêm fazer suas entregas ou coletas nas nossas indústrias, no nosso comércio e assim por diante. Portanto, a indicação 117 solicita de que o Executivo coloque as placas de identificação daquelas ruas. Nós temos ruas importantes que há muito, mas muito tempo já não têm sua placa de identificação. Eu posso citar como duas ruas mais importantes a Rua Independência e a Rua Ivo Secato. Elas são ruas tradicionais do nosso bairro, nós as conhecemos porque nós moramos naquele local. O Edo é morador do bairro Trintaréis e conhece o bairro como a palma de sua mão, mas os que vêm de fora não sabem, não conhecem, não sabem onde fica a localidade que nós chamamos de Velha, não sabe aonde fica a localidade que nós chamamos comumente de Vasca, que na verdade essas duas ruas nos levam cada qual a uma localidade. Ou seja, a Rua Ivo Secato, ela nos leva até a localidade da Velha, e esta rua de fato é nominada até aquela localidade como Ivo Secato. Mas poucas pessoas sabem disso, porque nunca houve uma placa. Nós temos que faz confluência com esta mesma rua, a Rua Otávio Piazza, que também nunca foi identificada. E a Rua Independência já tinha sua placa desde há muito tempo, mas que infelizmente vândalos, e isso infelizmente é comum na sociedade, conseguiram destruí-la. Mas faz tanto tempo que já teria dado tempo de colocar estas placas de volta, esta pelo menos da Rua Independência, que já existia e hoje não existe. Há poucos dias o jornal Trentino mencionou um assunto referente a isto, quando um cidadão ficou indignado pela falta de placas do nosso interior, em que tem razão ele que nós deveríamos identificar cada localidade, cada comunidade com uma placa. Mas vejam que, num bairro tão populoso, com tantas ruas como é o Trintaréis, a falta de uma placa nesta localidade, ela faz muito mais falta do que no nosso interior. Por que você justifica assim, Edo? Porque, de fato, no nosso interior a economia é mais restrita à agricultura. Então, possivelmente, os que levam ou trazem mercadorias, os que fazem o escoamento da produção, são os mesmos que levam os insumos aos agricultores. Então, eles já conhecem de cor e salteado onde mora cada agricultor. Mas, diferentemente do bairro Trintaréis, muito populoso, com muitas ruas, nós precisamos urgentemente de identificar estas ruas. Falo de um outro problema que também é muito sério, que nos incomoda e incomoda a todos, que é o acúmulo de areia às margens da Rua Alferes. É muita sujeira por uma rua que nós temos pavimentada. Costumo dizer que há trechos dela que há tanta areia, tanto barro, que nos dias de sol tem mais poeira nesses trechos do que numa estrada de chão batido. Então, eu gostaria que o Poder Executivo olhasse com um pouco mais de carinho para o bairro Trintaréis, pois ele é o bairro mais populoso da cidade, ele é o maior bairro deste município. E eu já justifiquei o pedido de um auxiliar de manutenção em outras épocas nesta casa, porque é lamentável nós não termos sequer um auxiliar de manutenção para fazer a limpeza das nossas ruas, especialmente a Geral e a Rua Independência no trecho pavimentado. Então eu espero que o Poder Executivo olhe com carinho e busque uma solução para o nosso bairro. Afinal de contas, nós somos todos contribuintes e todos lutamos para termos uma melhor qualidade de vida. Mas está faltando o Poder Executivo fazer a sua parte na questão da limpeza e manutenção das nossas estradas. Está faltando fazer sua parte na questão de identificar nossas ruas, pois isto é obrigação do poder público.
Fiz uma indicação também para que o Poder Executivo forneça material esportivo para a Escola João Bayer Sobrinho, no distrito de Claraíba. Na sexta-feira que passou, este vereador e o presidente da casa fizemos uma visita àquele estabelecimento e lá fomos muito bem recebidos pela diretora, pelos professores e saímos de lá convencidos de que a escola de Claraíba está muito bem servida com os profissionais que ali trabalham. Pessoas de fato preparadas e que de fato fazem aquilo que gostam de fazer, trabalhar com educação. O prédio está muito bem preservado, as salas de aula nós temos ela em número suficiente, eles construíram uma cozinha que é exemplo de cozinha para uma escola, e aqui eu preciso parabenizar a APP daquela escola, pois foram eles que tomaram a iniciativa de construí-la com recursos próprios, e me deixou muito feliz ao ser convidado a entrar na cozinha e ver como ela está edificada. Diria, senhores que me ouvem, é uma verdadeira cozinha industrial, muito bem equipada. Ela parece uma cozinha industrial, né? Muito bem equipada, muito limpa, bastante ampla para uma escola. Muito me agradou ver aquela cozinha construída. Assim me dizem o presidente da APP, que foi construída com recursos da APP. Essa foi a informação do vice-presidente. Enfim, o quadro é bacana. Se depois alguém me disser que não tem fundamento isto, eu não vou questionar, porque foi a informação que me deram. Mas o que vale é que ela tem uma cozinha, de fato, à altura que uma escola merece. Mas também, entre tantas coisas boas que lá já aconteceram, ainda há problemas a serem resolvidos. E o fato da falta de material esportivo, me disse a professora de Educação Física, dificulta a ela, de fato, desenvolver seu trabalho com a qualidade necessária. Me disse ela, sem nenhum receio, que 2013 e 2014 até este momento não recebeu nenhum material esportivo para poder desenvolver suas aulas conforme o necessário. Diz ela que as poucas bolas que ainda tem, elas são oriundas ou da compra pela APP, ou então é doação de escolas de futsal, que depois de um certo momento a descartam e fazem doação a eles, e também do time de voleibol da Vandeca, como eles identificam. Dizem que depois de um tempo, por elas terem um outro nível no desenvolvimento do esporte de voleibol, as bolas são descartadas e são doadas também para aquela escola. Então diz ela que tem se virado com isso, mas que solicita que o Poder Executivo forneça algum material novo, porque se faz necessário. Uma outra coisa que me chamou a atenção naquela escola é a situação em que se encontra o ginásio de esportes, se é que assim nós podemos chamá-lo. Eu disse na indicação que há um belo galpão que nós costumamos chamar de ginásio de esportes, mas ele, para ser chamado verdadeiramente de ginásio de esportes, falta muita coisa. Então eu espero que o Poder Executivo olhe com carinho para os problemas existentes naquela escola, que vai em busca de recursos para terminar aquele ginásio, para que ele, de fato, possa ser chamado de ginásio de esportes. Pois não é possível nós chamarmos de ginásio uma estrutura que não tem suas paredes totalmente fechadas e que ainda se joga futsal, voleibol, num piso apenas cimentado. Isto não dá a devida condição para a prática do esporte. Portanto, para chamá-lo de ginásio, nós precisamos concluir aquela obra. E eu espero que o Poder Executivo se empenhe na busca da solução daqueles problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores.
Boa noite também aos ouvintes da Rádio Clube que acompanham as nossas sessões às quintas-feiras. O vereador Edo, eu também, cada mês, cada 2 meses, a gente passa nas escolas e talvez a APP, ela montou a cozinha. Quem construiu a cozinha, quem construiu aquele complexo lá, foi a minha empresa, na administração no início de 2012 do Orivan, e a cozinha foi construída com recursos da Secretaria de Educação. Então foi uma informação que deram para o senhor equivocada. Talvez a montagem da cozinha assim, com exaustor, com geladeira e com equipamento que tem lá dentro da cozinha, talvez seja com recursos da APP. Mas a construção em si foi recurso da Secretaria de Educação. Existe um problema lá na escola, inclusive quarta-feira eu vou com o secretário lá, né, já que a gente tem essas situações, a gente vai lá tentar resolver, que existe um vazamento na biblioteca em virtude de entupimento de calha e de descidas de água pluvial, em virtude das crianças lá, dos alunos, jogarem o material em cima da cobertura e ter essa parte entupida. Então nós vamos quarta-feira lá e vamos tomar providências solicitando ao departamento, à Secretaria de Obras, que vá lá e faça a limpeza de calhas. Quanto à quadra, também concordo com o senhor, mas na época, na administração Orivan, ele pegou essa quadra meia acabada, vamos dizer assim, fez a quadra, acabou a quadra, e eu acho também que ela precisa de uma pintura, principalmente demarcando a faixa, a parte de futebol, de salão, basquetebol, voleibol e assim por diante. Quanto à situação de bolas, foi uma colocação do senhor muito interessante, porque também na quarta-feira nós vamos lá conversar com os professores e vamos ver a necessidade de bolas que necessitam, futebol de salão, voleibol, basquetebol, tudo que for necessário para dar o bom andamento à educação física. Quanto aos profissionais que trabalham lá, a gente sabe que são profissionais de primeira qualidade que estão lá na escola João Bairro Sobrinho, no distrito do Caraíba, fazendo um belo serviço lá para a população. Falando mais um pouco aqui, daqui a pouco nós vamos votar o projeto da Premante, que dia 24 se eu não me engano, 24 de maio, vai ser feito um mutirão na cidade, cuidando dos nossos rios, cuidando dos afluentes do nosso rio. Então é um projeto que vai em votação. O que eles estão pedindo não é um valor muito alto, é um valor de R$1.000. Eu acho que pela causa, eu acho que todos os vereadores vão ter ciência e nós vamos votar esse projeto para dar pelo menos uma mão para essa associação que vai prestar um grande trabalho aqui para a nossa cidade. E eu conversando com o senhor presidente hoje, o senhor Farinha, essa semana, acho que foi na sexta-feira, e mais uma vez eu vou bater nisso, porque na sexta-feira de manhã teve mais um acidente fatal na SC 410. Na semana anterior, 2 jovens perderam a vida, e nessa semana mais um jovem aí perdeu a vida. E eu conversando com o presidente, e o presidente disse: Jaisso, não é a rodovia, são quem trafega pela rodovia. E eu tenho que concordar, logicamente, que a nossa rodovia é quem trafega que causa o acidente. Só que se essa rodovia fosse bem sinalizada e ela tivesse um acostamento decente, logicamente que nós poderíamos, pelo menos, diminuir a quantidade de acidente que existe na nossa rodovia 410. Então é uma coisa que eu vou falar toda a sessão aqui, principalmente quando a gente vê a tragédia que está acontecendo na nossa S410. E eu não sei por que o governo do estado está esperando o quê para começar essa obra tão importante para o Vale do Rio Tijucas. Não interessa só Nova Trento, interessa São João Batista, Canelinha, Major, Brusque e assim por diante. Então a mixaria que estão colocando nessa rodovia é C410 e não começa essa obra. Se é porque Nova Trento não votou no nosso governador, estão deixando gente morrer por causa disso, eu não acredito nisso. Eu acho que o governador não ia fazer isso com vidas humanas que estão sendo perdidas aí na nossa 410. Muito obrigado, senhor presidente, para a primeira parte aí, até a segunda. Vamos para as votações.
Primeiro vou botar as indicações em votação. Bota as indicações do vereador Edo em votação. Quem for contra se levante, quem for a favor fica como está. Aprovado por unanimidade. As indicações do vereador Jairson em votação. Quem for contra, levante-se. Quem for a favor fica como está. Aprovado por unanimidade. A indicação do vereador Hélio em votação. Quem for contra, se levante. Quem for a favor, fica como está. Dois pedidos de informações do vereador Edo em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, levante. Aprovada por unanimidade. Tem um projeto de lei número 13, 2014, em votação, em discussão, em votação. Quem for a favor fica como está, quem for contra, levante-se. Aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia, concedo a palavra aos vereadores inscritos para as suas considerações finais. Edo. Bem, senhor presidente, hoje os trabalhos são no número menor, portanto, já estamos de volta para dar continuidade às nossas manifestações. Para que não nos esquecemos, quero agradecer à comunidade de Seraval, que fará sua festa comunitária neste final de semana, no dia 17 e 18. Portanto, eles lá festejam Santo Isidoro. Então, convido a comunidade neotrentina, os que nos ouvem, a participar da festa do Seraval neste final de semana. Muito obrigado pelo convite. Bem, senhores, nós temos uma matéria, um assunto divulgado, publicado no Jornal O Trentino, e quero parabenizar os editores de O Trentino, que da forma que eles estão agindo, eles estão colaborando com a sociedade. Não só com a sociedade, mas também ajudam ao poder público repensar, rever certas atitudes, certas decisões. Eu vou ler na íntegra, não pelo fato de denegrir a imagem do Poder Executivo, mas para que o povo saiba que, de fato, as pessoas, os contribuintes, estão um pouco mais exigentes dos seus direitos e começam a se manifestar, e isso é bom, porque eu sempre digo que se alguém estiver descontente conosco e eles vierem nos dizer por que está descontente, nós podemos corrigir nossos erros, nossas falhas. Então é intitulado Indignação. Queria que o jornal perguntasse ao prefeito quem vai cuidar das minhas crianças hoje. A pergunta indignada foi de uma mãe que na sexta-feira passada, dia 2, por conta do ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Nova Trento, faltou ao trabalho porque não conseguiu ninguém que cuidasse de seus 3 filhos, porque a creche onde eles ficam o dia inteiro não abriu. Durante o mesmo dia, a redação de O Trentino recebeu 3 outros telefonemas fazendo a mesma reclamação, alguns até com raiva, destacando que os funcionários públicos já tiveram uma folga prolongada na Semana Santa e que o ponto facultativo da semana passada era totalmente desnecessário e injustificável. Bem, vejam, senhores, que fatalmente é fato que esta pessoa tem toda a razão, porque
nós precisamos que o poder público, e aí nós nos colocamos junto, entendêssemos que não é mais possível se estender um feriado após o outro, ou seja, o famoso feriadão. Né? É que às vezes, de repente, o chefe do poder executivo, até certamente, atendendo solicitação dos seus subordinados, de secretários e assim por diante, acaba decretando um ponto facultativo no dia após um feriado que se liga ao final de semana, ou seja, junta-se ao final de semana, desculpem. Mas a verdade é que a iniciativa privada não para. A indústria não quer saber se há um feriado na quinta-feira. Ótimo, é feriado quinta. Na sexta a indústria volta a trabalhar, o comércio abre normalmente, porque na verdade tanto a indústria quanto o comércio têm que cumprir com as suas metas, eles precisam produzir aquilo que está vendido, eles precisam cumprir a data de entrega dos produtos, o comércio precisa abrir para atender os consumidores. Então, eu sei que é uma prática nesse país afora, de governos federais, estadual e municipal. Mas isso serve de alerta não só ao nosso prefeito, mas de toda a região, aqueles que nos ouvem, porque certamente em outros municípios foi feita a mesma coisa, mas é preciso se lembrar daqueles que trabalham. A verdade é que hoje a grande maioria das mães que trabalham fora tem seus filhos nas creches. E ela o tem na creche porque tem necessidade de trabalhar. E é uma realidade. O dia que o poder público decreta um feriadão para estas mães, é uma grande dor de cabeça. Porque de fato ela não tem com quem deixar seu filho naquele dia. Parece um problema banal, mas ele é muito sério para quem enfrenta o problema, para quem vive esta realidade. Então, que bom que o jornal publicou até a indignação de algumas mães. Como disse, o prefeito certamente vai ler, ou então leu, e no momento em que muitas pessoas solicitam a ele que ele decrete ponto facultativo novamente, vai se lembrar deste problema. Que ele existe, é uma realidade. A creche fica fechada, com quem vamos deixar as crianças? O fato é que nós temos um número bastante elevado de crianças em nossas creches, porque a grande maioria das mães trabalham em fábricas, no próprio comércio, são funcionárias de escola e assim por diante. Então, que bom que o jornal publicou, ele serve de alerta a todos nós, porque muitas vezes até, num ato, sem pensar muito, se decreta um feriadão, mas acaba não lembrando das consequências que isso vem trazer para as pessoas comuns, para os trabalhadores, as trabalhadoras, que necessitam demais de deixar seu filho na creche, pois não tem com quem deixá-lo no dia em que foi decretado ponto facultativo. Então, de parabéns ao jornal. Com isso ele está ajudando tanto a sociedade quanto ao poder público de repensar as suas atitudes. Quero justificar, senhor presidente, meu pedido de informação referente à questão da reforma administrativa e a revisão do plano diretor. É comum as pessoas nos perguntarem, eu tenho certeza que aos nobres colegas também perguntam, e daí, vereador, e a reforma administrativa? Vai acontecer? E a revisão do plano diretor? Vai acontecer? São assuntos que já estavam em pauta no ano passado, em que o prefeito nos prometeu que até o final do ano se teria um esboço do projeto da reforma administrativa e também se estaria encaminhando a revisão do plano diretor. São dois assuntos importantíssimos e de fundamental importância. Falo mais da questão da reforma administrativa, porque se hoje nós temos um problema sério, que inclui o 30 pela falta de um auxiliar de manutenção, não é porque ninguém quisesse trabalhar. O problema é que o salário oferecido a um auxiliar de manutenção, eu diria que ele é indigno. É desumano que um homem, que uma mulher, desempenhasse a função de auxiliar de manutenção pelo salário de 730 e tantos reais.
ou seja, um salário mínimo. O salário mínimo já não dá a mínima condição de sobrevivência a um trabalhador. E eu sei que sem a reforma administrativa, este problema não será sanado na prefeitura, porque não é permitido se dar um reajuste diferenciado a ninguém no poder público. Eu sei também que é um problema que se arrasta ao longo dos anos, porque sabemos que politicamente ele é um desafio. Mas eu já disse ao prefeito Jean no ano passado, quando em conversa com ele, que alguém teria que ter a coragem de fazer a reforma administrativa. Porque se nós não fizermos essa reforma administrativa, certamente, num prazo muito curto, a prefeitura não terá mais funcionários. Ela não contratará mais um motorista para guiar um ônibus, uma caçamba. Ela não contratará mais auxiliares de manutenção. Sequer vai conseguir contratar pessoas para trabalhar nas escolas, nas creches, pois o salário não é atrativo para ninguém. Mas nós precisamos de profissionais no poder público, no poder executivo, porque há muitas tarefas a serem feitas. Nós precisamos de pessoas que façam a limpeza das ruas. Nós precisamos de bons motoristas para guiarem os nossos veículos em todos os segmentos em que é preciso que se transporte, desde obras, saúde, educação e por aí afora. Mas se nós não tivermos a coragem de fazer esta reforma, eu não tenho dúvidas de afirmar que, num prazo muito curto, a prefeitura ficará com veículos parados, as ruas ficarão sujas, daqui a pouco, inclusive, não teremos funcionários para fazer a coleta de lixo, ônibus estarão na garagem por falta de motoristas e outros veículos, e quem sabe daqui a pouco até ambulâncias estarão estacionadas, porque pelo salário que se oferece, pelo salário que se paga, é humanamente impossível se trabalhar. Pois todos nós trabalhamos com o objetivo de melhorarmos a nossa condição de vida. Na iniciativa privada se busca sempre o melhor salário. E na iniciativa privada você tem a condição, a chance de que se aonde você está não lhe derem um salário digno, você tem como procurar um outro local. No entanto, os que prestam serviço à prefeitura, ou o executivo se sensibiliza de que é preciso lhe dar um salário mais digno, ou então ele tem que largar aquele emprego. Mas aí nós também não podemos concordar que todos deveriam largar o emprego, porque nós precisamos, como eu disse, dessa mão de obra. Nós precisamos de motoristas, nós precisamos de auxiliares de manutenção, nós precisamos de professores, de professoras, de atendentes de creche e assim por diante. Então é muito importante. Por isso, senhor presidente, eu estou justificando o pedido de informação, pois ele é muito importante e ele precisa ser feito este ano. É preciso que este ano a gente dê um basta a isto para que a prefeitura possa ser administrada de uma forma mais tranquila e para que ela possa oferecer serviços melhores aos contribuintes. Muito obrigado pela tolerância e boa noite a todos. Já isso. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, nós vereadores, boa noite, senhoras e senhores. O vereador colocou uma coisa aqui que, no Brasil, nós somos um país católico e é o país recordista de feriados. Infelizmente, nós temos esse recorde também. Nós temos feriados católicos, nós temos feriados nacionais, dia do município, assim por diante. Então, algum governo um dia inventou isso. Era até bom pesquisar para ver quem teve essa ideia aí de fazer esse tal de ponto facultativo, que eu sempre fui contra também. Como a iniciativa privada trabalha, a pública também, na minha opinião, logicamente que vai ter muito funcionário público que não vai gostar do que eu estou falando, mas é um pensamento meu, que por que não trabalhar nos dias que o privado também trabalha? É a minha opinião, e
concordo também que esse ponto facultativo, ele faz com que muita gente se atrapalhe. Por quê? Além, nós estamos falando de creche, mas nós temos escolas, nós temos que paralisa também, a própria prefeitura que fecha as portas, e ainda agora falando com o Fabiano disse assim para mim, já isso, mas isso vem lá do Executivo, né? A própria Câmara de Vereadores, no dia de ponto facultativo, ela também não abre. Então, a infeliz ideia aí de ser criado isso, ponto facultativo, onde a iniciativa privada trabalha e a pública não. Quanto ao plano diretor, que o vereador Edo citou também, vereador, com certeza, sou cobrado disso e estou cobrando isso do Executivo para que esse plano diretor saia o mais breve possível. Porque o plano diretor que foi implantado na cidade há 6 anos atrás, ele não condiz com a realidade aqui do município de Nova Tré. Semana passada, eu falei aqui sobre umas obras que vão dar início, eu não dei a informação completa. O processo da ponte Ivo Silveira, que a empresa Araújo Construções foi homologado, quando é homologado já foi determinado que essa empresa deve fazer o serviço. O processo do posto Bezanello, a empresa vencedora foi a GV Empreendimentos, também homologado dia 7/4. O processo do Morro da Cruz, estabilização do talude, a empresa ASA, também homologado dia 11/4. Processo da rua Menor Marcola, Andrade Amorim, homologado também dia 14/4. Processo da rua Tirol, vencedor também Andrade Amorim, 25/4, homologado. Casa de Nome, Provale Comércios e Serviços Limitada, homologado dia 9/5. Cancha de Bote, processo empresa vencedora, empreiteira de mão de obra Tenentina Limitada, homologado em 9/5 também. Então são obras que devem já ter iniciado algumas, e algumas devem iniciar brevemente, fazendo a cidade aí começar a ver essas obras acontecendo. Outra coisa que eu quero falar sobre o Jornal Trentino. O Jornal Trentino sempre fez um bom trabalho aqui na nossa cidade, e a gente cobra deles, por que não fazer mais matérias aqui sobre a Câmara. Eu sempre falo para o Raul fazer mais matérias aqui sobre os serviços que a gente presta aqui na Câmara de Vereadores. Assunto para finalizar, senhor presidente, a gente está agora em reta final aí no campo do Maitá, do campeonato municipal, onde o presidente da CMGEL, Comissão Municipal de Juventude e Lazer, o Alexandre Ferri, mais conhecido como Neneca, está convidando todos os vereadores agora à reta final do campeonato, onde a Ponta Fina joga com o Primavera, e as duas equipes lá do bairro Indaiá, HMA e Indaiá, também se enfrentam para ver quem é que vai para a final. Também quero convidar a todos, e os vereadores também, quem puder ir na festa do Serraval, então, que vai ser esse final de semana, que a Isabel sempre faz o convite para a gente, né, e quando dá a gente vai. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. Bom, como todo mundo está vendo, tem poucos, os vereadores estão em número menor, porque alguns foram a Brasília ver o presidente, alguns vereadores foram ver a marcha dos prefeitos. Então, como não tem mais nada, vou dar para encerrar a sessão. E a próxima reunião será no próximo dia, com o horário regimental. Boa noite a todos.